Um dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o nosso encontro com os nossos apoiadores e os nossos colaboradores. Hoje eu estou aqui, como sempre, acompanhado de André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. Também temos aqui dois convidados muito especiais para conversar com a gente hoje. Estou aqui com Cláudio Ribeiro, que é professor do Programa de Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora e também pastor metodista. Fala, Cláudio. Que alegria, Lucas e André, e também os dois Andrés aqui, estar nessa conversa que eu espero que seja bastante útil para nós. Um forte abraço. Obrigado, Cláudio. Seja muito bem-vindo. Também estou acompanhado aqui de André Ricardo de Souza, professor de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, onde ele também coordena o Núcleo de Estudos de Religião, Economia e Política. Olá, André, Cláudio, Lucas, quem nos acompanha, prazer. Pois bem, estamos aqui com esses dois convidados muito especiais para a gente conversar sobre um tópico que está nos jornais, na esfera pública, e também ocupou bastante a gente lá no grupo do Ateliê de Humanidades, que foi a morte do Papa Francisco, Dom Jorge Mário Cardeal Bergoglio, que veio a falecer no dia 21 de abril de 2025, né? Conversamos e continuamos a conversar bastante sobre o seu legado, o significado desse papado e toda essa trajetória e o que vem adiante, né? O papado do Papa Francisco inspira diversas reações, né? Mas é indiscutível a importância dele para a Igreja Católica no século XXI, né? A escolha do seu nome já deu o tom, né, estabeleceu expectativas, né, para o papado, né, inspirado em São Francisco de Assis, que foi o frade católico fundador da Ordem Mendicante, padroeiro dos animais e da ecologia, e dedicado aos pobres, né. O Papa Francisco ele buscou fazer jus a esse nome, né. Algumas palavras, né, de ordem que eu diria que definem, né, esses seus 12 anos de papado são a alegria, a simplicidade, a inclusão, são palavras que também aparecem no documento papal que ele escreveu, o Laudato Si, né. Ele nomeou também bispos e cardeais de regiões distantes de Roma, né, de certa forma fazendo aí um pouco de bagunçando aí um pouco, transformando um pouco o equilíbrio, a concentração de bispos e cardeais geralmente próximos à Europa, e também nomeou santos, né, de países mais pobres de terceiro mundo e percorreu em suas viagens o que ele, né, chamou das margens do mundo, né. Além disso, promoveu diálogo com outras religiões, especificamente com o Islã, permitiu que católicos divorciados e recasados pudessem receber a comunhão, e um discurso, né, histórico, muitas vezes repetido, né, especialmente agora no ciclo de notícias, disse que ele não poderia julgar os homossexuais. Reforçou também a atuação da Igreja Católica na frente ambiental, né, adotou a causa ambiental como uma causa importantíssima para a Igreja Católica no presente. Na face menos pública, né, menos evidente das suas atuações, ele também se dedicou a reformas administrativas significativas dentro da Igreja Católica. Por exemplo, ele submeteu o Banco do Vaticano, cheio de suspeitas de lavagem de dinheiro, a uma profunda investigação e transformação. Ele tentou, né, modernizar e simplificar a estrutura hierárquica da Igreja, né, promovendo algumas mudanças na chamada Cúria Romana, a administração central também do Vaticano, e incentivou a participação de leigos em cargos importantes. Além disso, ele fez algo que, até onde eu sei, é inédito, né? Formou um conselho de cardeais para aconselhá-lo, de certa forma, um movimento de descentralização, né? Pouco comum na história do papado. Ao que tudo indica, então, o Papa Francisco ele conciliou, né, a sua liderança carismática, a sua face pública, com uma espécie de liderança técnica administrativa também muito presente, né? E os impactos desses últimos 12 anos de papado estão agora, né, após o seu falecimento, como objeto de interpretação, de disputa, em discussão, né? Assim como também está em aberto o próprio cargo, né, de sumo pontífice da Igreja Católica, né? A gente tem figuras mais conservadoras, figuras mais moderadas e figuras progressistas na linha do Francisco, aí no páreo para esse próximo conclave. Então a gente está aqui para conversar um pouco sobre a significância e o legado desse papado, alguns detalhes, alguns fatos dos quais eu levantei aqui, não só para a Igreja Católica, mas também para a sociedade ao largo e para outras religiões, né? E também estamos aqui para falar um pouco sobre esse futuro, o que vem depois, o que podemos esperar, as tendências a partir de agora. Bom, é isso. A mesa está aberta. Quem quiser começar, fique à vontade. Em primeiro lugar, antes de nós realizarmos qualquer tipo de análise, eu gostaria de expressar o sentimento de pesar
e eu acho que quase uma consternação também, minha, pessoal, mas também de toda uma comunidade que vai muito além da Igreja Católica em relação ao falecimento do Papa Francisco, uma pessoa que, de fato, despertou a atenção e o carinho das pessoas e que, nesse momento, todo mundo lamenta uma morte. Foi em circunstâncias mais ou menos previsíveis na vida, né? Uma pessoa de quase 90 anos, não é uma morte prematura, né? Mas mesmo assim entristece as pessoas, né? Acho que esse sentimento eu gostaria de registrar assim logo de cara, sabe? Antes de fazer qualquer análise, que em geral são mais frias, né? E objetivas, e dizer isso. E com esse sentimento, eu acho que a gente já mostra um pouquinho o legado do Papa Francisco, porque foi um sentimento que foi para além da Igreja Católica, né? Você percebe isso nas ruas, conversando com as pessoas, né? De pessoas que são parte da comunidade católica, vamos dizer assim, mais atuante, né? Vamos pensar aqui em termos de Brasil, né? Aquela pessoa que vai à missa, que acompanha o que está acontecendo, e outras que são nominalmente católicas, mas que sentiram bastante a perda do Papa Francisco e estão atentas ao que vai acontecer, né? Nesses desdobramentos da escolha do novo pontífice, né? Do novo Papa. E também das outras igrejas cristãs. Pela internet nós podemos rastrear inúmeras declarações e postagens e textos circulando em diversos veículos de comunicação, não é? Expressando esse sentimento, né, de perda, de dor e tal. Nas outras religiões também, em diversos setores, no Brasil e em outras partes do globo, nós vimos isso. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de um sentimento, nós estamos falando também de um dado, né, muito específico, muito objetivo, do que significou o pontificado de Francisco, né, no sentido de que ele foi uma voz muito significativa para a comunidade católica, mas também para além dos muros da Igreja Católica, né? Tanto no que diz respeito a igrejas mesmo, igrejas cristãs, várias outras, evangélicas, do mundo oriental, né, que nós chamamos de ortodoxas, e as outras religiões, e para a sociedade como um todo, né? É claro, tem a questão dos chefes de Estado que ali estavam e tal, mas eu digo, para além disso, eu estou pensando na sociedade mesmo mais desorganizada, dispersiva, as pessoas comuns, setores acadêmicos, setores da imprensa, quer dizer, todo um conjunto de reflexão sobre o que significou o pontificado de Francisco e agora os desdobramentos, né? Então, acho que esse é um ponto de análise importante. Eu queria aproveitar aqui esse momento e indicar dois aspectos que, como o Lucas já nos disse, né? Quando nós falamos do legado do Papa Francisco, quase que, assim, automaticamente nós já falamos e o novo Papa, né? Isso se dá nas nossas análises e também se dá nas conversas mais informais, em todo canto. Quem será o novo Papa? Só esses dias já me perguntaram isso 500 mil vezes e eu tenho que dizer, olha, eu não sei quem vai ser o novo Papa. Aliás, ninguém sabe quem vai ser o novo Papa, né? Mas são perguntas são questões que estão encadeadas, né? E eu recentemente tive a oportunidade de dizer isso, que pode ser que o legado do Papa Francisco, e o Lucas, na abertura dessa conversa, já descreveu muitíssimo bem, quase que não temos tantos elementos assim para acrescentar, né? Ele deu uma radiografia muito detalhada do significado do pontificado de Francisco e o legado que ele nos dá, né? Então, isso significa que essa herança, vamos chamar assim, ou esses avanços no âmbito eclesial, no âmbito sociopolítico e tal, pode não ter continuidade no próximo pontificado, né? Por razões de orientação teológica e mesmo política do novo pontífice. Mas esse legado não vai poder ser desprezado no debate que está já acontecendo sobre o novo pontificado, né? Quer dizer, isso pode ser não encaminhado de maneira efetiva, mas qualquer pessoa, seja lá os cardeais que têm
o poder de decidir, né? Ou seja, qualquer um de nós, ou mesmo o povo nas ruas, eles não vão poder esquecer que tem esse legado. E eu, como o Lucas já disse bem, eu vou resumir rapidamente 2 aspectos, que é o interno, né? A vida interna. A Igreja Católica estava numa crise muito grande, podemos voltar a falar sobre isso, o pontificado anterior, porque isso é importante na análise, né? Que foi um fracasso muito grande, né? Do Papa Bento XVI. E o Papa Francisco trouxe a primeira exortação apostólica dele, chamava a alegria do Evangelho, né? Isso é interessante, quer dizer que é aquela coisa do padre carregado, triste, fazendo ali de qualquer maneira o seu trabalho. O Francisco deu um empurrão, dizendo, olha, é preciso um dinamismo na vida interna da igreja, é preciso uma comunhão, é preciso um certo entusiasmo no desenvolvimento da missão cristã, da missão católica, né? E, passado alguns anos, pouco tempo, a encíclica já é um documento mais importante, embora a exortação apostólica foi importante, porque ela foi a primeira, né, o primeiro texto dele, e a encíclica Laudato Si, que ele fala para fora. Depois voltamos a esse assunto, né? A Laudato Si pega o tema da ecologia e do cuidado com a criação, como vários de vocês sabem, mas também a crítica ao capitalismo, né? Tá muito lá. A palavra capitalismo não aparece na encíclica, né? E então acho que seria esperar muito, né, de um papa, mas ali ele está dizendo do sistema econômico e tal, uma crítica muito contundente, muito próxima à teologia latino-americana da libertação, né? Então, depois podemos voltar nesses pontos, sobretudo do pontificado anterior, eu acho importante para as análises. Bom, eu quero aqui, primeiro agradecer aí o convite de vocês, é uma satisfação poder dialogar sobre essa figura que é bastante grande, né? O Papa Francisco, que nós sabemos, os pontífices são chefes de Estado, e há uma avaliação de que o mundo perdeu hoje o maior chefe de Estado, né? Hoje, eu quero dizer, né, há poucos dias, alguém que era recebido, não é, com bastante apreço, entusiasmo no mundo, não apenas pelo cargo que ocupava, nós sabemos, o carisma é do cargo, né? Mesmo uma pessoa muito introvertida, como Ratzinger, por exemplo, era o Papa e em qualquer lugar era bem recebido, mas o Francisco, como disse o Cláudio, extrapolou bastante isso, e nós vemos nas análises quão grande ele foi para o mundo em vários aspectos, né? As questões relacionadas à busca da paz, a acolhida, as minorias, as diferenças, minorias sexuais, e, enfim, a perspectiva de construção efetiva de pontes, como ele colocava, né? Nós vemos que ele foi realmente uma figura bastante grande no mundo, para o mundo, né? Não um papa apenas para os católicos, mas um papa para o mundo que nós sabemos passa por um problema, né, seríssimo, né, de avanço da extrema-direita, conflitos, tudo mais, e ele se fez posicionar sobre tais questões. Em relação à vida interna da igreja, acho que o Cláudio fez menção a alguns aspectos. Antes de falar da questão da vida interna da igreja, cabe ressaltar, mais uma vez, a questão, a importância de Laudato Si, né, e a perspectiva de Francisco de questionar, né, a prática de questionar o capitalismo, mesmo não usando o termo socialista, ele foi chamado de marxista, de padre de papa comunista e tudo mais, mas explicitamente anticapitalista, e a perspectiva ambiental de maneira bastante qualificada, colocada através, sobretudo, da encíclica Laudato Si. Para dentro da igreja, nós vemos que houve tentativa da parte dele, tentativas concretas de mudanças, mas que foram barradas, né, por uma estrutura forte, rígida, viva, né, que não permitiu que ele fizesse as mudanças efetivas que gostaria de fazer, né, mais do que gostaria de fazer, mais do que ele fez, né, de descentralização, enfim, questões relacionadas a
a vida de sacerdote, por exemplo, e houve uma tentativa efetiva a partir do Sínodo da Amazônia, né? E algo a ser dito aqui também, de pronto, é que o Bento XVI viveu 10 dos 12 anos de Francisco, né? E isso parece ter havido influência ali, ter tido um peso nessa questão de frear mudanças mais robustas, internas, na igreja, né? Eu não posso deixar de dizer, viu, Lucas, André e Cláudio, também da iniciativa bastante importante dele, algo com o qual eu estou envolvido, inclusive, que é o chamamento para a construção de uma outra economia, né, que ele chama de economia de Francisco. E aqui no Brasil, aí no Brasil, né, eu estou aqui na França agora, aí chamamos de economia de Francisco e Clara, e, enfim, é uma mobilização bastante interessante, né, sobretudo de jovens, enfim, nessa empreitada. É isso para a gente começar. Então, eu vou ficar só como comentador de algumas coisas e provocando também a conversa. Antes do Lucas retomar aí a mediação, eu queria escutar um pouco de vocês. Eu acho que 2 aspectos. Primeiro, o André acabou de falar dessa relação de Francisco com os jovens. E, nesse caso, como é que se associa tanto a uma ativação do modo de operar dos sínodos, quanto também dessa construção de uma igreja católica voltada para o futuro, seja a questão da ecologia, seja a questão da economia. Queria escutar um pouquinho, provocar um pouco isso, assim, como que esse Papa, que partiu na casa dos 90, teve uma certa visão de igreja que está associada a uma, talvez, jovialização da Igreja Católica. E qual é o impacto efetivo disso, né? Se os sínodos efetivamente vão acabar tendo um legado, ou se há uma possibilidade de não se concretizar como ele esperava. Eu queria provocar um pouco isso. E, obviamente, escutar também o Cláudio falar sobre a relação do Papa com outras religiões, com o próprio mundo evangélico, né? De fato, né, André, meu xará, você tem, logo no início do pontificado de Francisco, né, a participação dele na Jornada Mundial da Juventude, né, no Rio, que reuniu mais pessoas nas praias cariocas do que o Réveillon, do que qualquer outro evento, né, com grande entusiasmo, e naquele momento é interessante, né, porque estava começando uma mobilização em 2013 que depois tomou outro rumo, né? Ele incentiva sem saber que rumo aquilo acabaria tomando, mas nós vemos, viu, André, Lucas, Cláudio, todo mundo aqui que vai nos acompanhar, nós vemos um compromisso de Francisco, um compromisso efetivo, né? Uma boa pressa de alguém que tem pouco tempo e que fez questão de deixar isso claro, de dizer isso, que tinha pressa em fazer as mudanças necessárias, daí o chamamento para essas iniciativas, a economia de Francisco, a sinodalidade, os sínodos, não é? Na perspectiva de democratização, de descentralização, de empoderamento das mulheres, enfim. E a gente pode dizer, viu, que com o Francisco a igreja se tornou mais relevante para o mundo, né? Ela havia se apequenado, a meu ver, bastante com João Paulo II e principalmente Bento XVI, por conta das questões, o Cláudio fez menção, né, os problemas de Bento XVI, da igreja, os escândalos, e a coisa muito limitada mesmo, muito restrita, né, muito pequena. E o Francisco conseguiu fazer com que a igreja se tornasse mais relevante nesses 12 anos para o mundo, né, efetivamente. Então, há uma preocupação hoje do mundo em relação ao rumo que será tomado, se virá um Papa que vai minimamente dar continuidade a isso, ou vai inverter o processo. Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. O conclave é algo imprevisível, efetivamente, né? Estamos na grande torcida para que venha alguém que minimamente dê continuidade, né, a essa perspectiva aberta para o mundo, acolhedora, fraterna, inclusiva, né, de perdão, né, enfim, de
de reconhecimento das minorias, de práticas efetivas, concretas em busca da igualdade socioeconômica e da defesa dos direitos humanos de verdade, né? O Papa Francisco, eu considero que ele cumpriu uma função que se espera de um pontífice, que é o cuidado com a comunicação. Eu acho que ele retomou, em certo sentido, uma boa herança do pontífice, do pontificado, não o anterior, mas o anterior ao anterior, de João Paulo II, que também tinha uma certa facilidade e um carisma de comunicação. Inclusive, ele foi um dos que incentivou, não é, as viagens papais ao redor do mundo. Estou falando de João Paulo II, né? E isso gerou, né, assim, uma dinâmica muito interessante para a vida da Igreja Católica e que Francisco retomou. Eu digo retomou porque isso foi muito inviabilizado, isso que eu digo, a comunicação mais expressiva, no pontificado de Bento XVI, pela ausência de carisma, pela visão um pouco burocrática, né, mais ligada às doutrinas e não tanto à pastoral, né? Então, na medida que Francisco, aí eu acho que também tem um pouco o tempero latino-americano, né? Eu acho que não é para todo mundo. Os cardeais que estão aí, os cardeais latino-americanos não necessariamente têm essa ginga latino-americana, né? Mas o Francisco teve, né? Ele trouxe do sua própria experiência como pastor, né? Um pastor, no sentido bíblico da palavra, e como é usado na Igreja Católica, ele trouxe isso para o seu trabalho. E aí, o canal de comunicação com a juventude foi imediato, né? Não só pela coincidência da Jornada Mundial da Juventude, que foi realizada no Rio, logo no início do seu pontificado, mas pelo fato de que havia uma certa inquietação com essa letargia da Igreja Católica e a falta de comunicação com as massas e com os setores da juventude, que a gente sempre associa ao presente e ao futuro da Igreja, né? Assim. Então, nesse sentido, ele foi bastante feliz, não é? Em dizer algo que teve uma reverberação, teve um eco significativo nos setores da juventude católica, né? E isso vai ficar presente nas reflexões agora sobre a sucessão do Papa Francisco, porque esse aspecto da comunicação, isso, independentemente da dimensão mais ideológica, ou poderíamos dizer mais positivamente, teológica, isso vai estar presente, né? Porque as pessoas têm como referência o Papa João Paulo II, né? Que mesmo tendo um perfil mais conservador em vários aspectos, né? Inclusive no aspecto político, mas ele soube se comunicar, né? Também com a juventude, né? E o Papa Francisco deu um ar novo para isso, né? Então, ou seja, os setores conservadores da Igreja Católica, entre os cardeais e também nas outras ramificações, sabem muito bem que, na hipótese da escolha de um Papa de perfil mais conservador, eles não vão poder abrir mão dessa dimensão comunicativa com a juventude, porque um Papa pode falar com a juventude, mesmo temas mais, vamos dizer assim, com uma visão mais fechada, né? Porque se ele não consegue falar nada com a juventude, aí é um tiro no pé da própria Igreja Católica. Então, esse declínio, né, próprio da secularização que se vive no mundo, ele vai se acentuar, né? O diálogo com a juventude que o Papa Francisco fez deu um certo equilíbrio, mas não resolveu esse declínio das igrejas, de um modo geral, mas sobretudo da Igreja Católica, né, que no Brasil tem essa perspectiva de cristandade e que nas últimas décadas foi perdendo, e a tendência é perder cada vez mais essa hegemonia, essa presença pública, não é? Então, o Papa que vier necessariamente vai ter que dialogar com a juventude, não é? Pode ser que ele dialogue outros temas que não foram do Papa Francisco, né? Mas não pode ter um novo Ratzinger que, com aquele sorriso amarelo, que ninguém dava bola para ele, e ele também não dava bola para ninguém.
né? Acho que essa é a dinâmica que certamente está presente nos debates internos entre os cardeais. Vocês tocaram em alguns pontos que me trazem a uma questão, né? Uma questão que é debatida já há muito tempo, mas acho que vocês estão bem posicionados para responder. André e Cláudio, os dois mencionaram a influência do Papa Francisco no diálogo interreligioso e em outras religiões, né, sendo um Papa que foi influente além da própria Igreja Católica, mas eu acho que também é bom a gente se perguntar sobre a sua influência política social, né? André já indicou aí muito bem falando sobre a questão da economia de Francisco, aqui a economia de Francisco é clara, né? O Brasil tem uma longa história de mobilização de base a partir das igrejas católicas, e eu acho que essa inserção a partir da economia de Francisco, claro que é muito próximo da economia solidária, está aí nesse grande campo, né? Indica, eu diria, um reposicionamento, né? Uma recolocação, né? Como o Cláudio colocou, além dos muros, é uma igreja que se reposiciona, sai um pouquinho mais ali do seu espaço, né? Isso, para mim, denota uma certa influência, mas eu acho que é bom a gente se perguntar que tipo de influência é esse, né, de fato. Qual é esse papel? É um papel simbólico, é um papel realmente institucional, de promover transformação institucional em esferas além da igreja, né? E também quais são, talvez, os eventuais riscos disso, né? Porque nós também vivemos aqui no Brasil com, atualmente, a influência religiosa, da religião, de uma vertente da religião evangélica na política, e, enfim, com saldos, resultados diferentes, né, a avaliar aí a gosto do freguês, mas vemos aí, né, um atravessamento entre religião e política que muitos poderão argumentar, eu argumentaria que não é necessariamente benéfico, né, que na verdade provoca distorções tanto do campo religioso quanto do campo político, né. Eu acho que esse aí é um campo delicado, né, um problema, né, a se debater, né. Que tipo de influência é essa? Quais são os seus limites e quais são também os seus problemas, né? Essa é uma questão que eu queria colocar para a gente conversar. Acho que o tema já levantado da contribuição do Papa Francisco em relação ao diálogo entre as religiões e também entre as igrejas cristãs merece uma atenção à parte e podemos conversar sobre isso, porque foi significativa a contribuição dele. Mas eu queria, então, abordar um pouquinho mais o aspecto político, que o André já havia sinalizado, né, de maneira muito oportuna, e lembrar outros aspectos importantes também da atuação do Papa Francisco, né? Por exemplo, o embargo econômico que um país como Cuba, por exemplo, sofria, e que a atuação do Papa Francisco foi muito determinante para que, naquele momento, lá atrás, não é, essa situação pudesse ser pensada e equacionada, e isso nós não podemos esquecer. É bem verdade que não foi só o Papa Francisco. Dentro do setor religioso, houve, na situação de Cuba, no tempo do presidente dos Estados Unidos, Obama, né, uma atuação talvez tão forte quanto, ou até mais forte, né, do Conselho Mundial de Igrejas, que são igrejas evangélicas e igrejas também do Oriente, igrejas ortodoxas, né, não a católica, a romana, e que, por interferência e diálogo com o Conselho Nacional de Igrejas dos Estados Unidos, atuou bastante para que essa situação política fosse mais bem equacionada, né? Mas o Papa Francisco deu a sua contribuição e depois muitos setores enalteceram essa atitude dele, que eu considero uma atitude política, mas que está associada a uma dimensão humanizadora. Talvez esses pontos que o Lucas nos coloca, do delicado casamento, né, entre religião e política, né? Uma canção antiga desse mundo mais sertanejo dizia que se de dia a gente se ama, se de noite a gente se ama, de dia a gente briga, né? É uma canção mais ou menos assim, não é muito meu estilo de canção, né? Mas, de fato... Entre tapas e beijos, né? Entre tapas e beijos. A religião e a política sempre ficaram entre tapas e beijos, né? Mas é muito elucidativa nesse sentido, né? Que no Brasil, por exemplo, sempre houve a influência política da Igreja Católica,
né? E no sentido mais conservador da manutenção da cristandade, do desrespeito à laicidade do Estado, né? É que agora a visibilidade dos grupos evangélicos, aí muita gente fala, que ruim essa relação da religião com a política, né? Mas foram 500 anos e continua até hoje. A própria CNBB faz lobbies fortíssimos, né? O próprio contexto internacional também tem, com o governo Lula, os 2 primeiros governos Lula teve, vamos dizer assim, diálogos muito pouco favoráveis àquilo que a gente imagina de uma democracia e que respeite a laicidade do Estado, né? Mas, claro, aí também envolve setores progressistas da política, no caso do governo Lula, e setores progressistas da Igreja Católica também, com exceções que questionaram, né, certas concordatas, né, que envolvem ensino religioso, envolve recursos públicos para as instituições, uma série de coisas. Nesse contexto agora do Papa Francisco, e da morte dele e do novo pontífice, eu entendo que ele deixou rastros bastante positivos dessa relação entre religião e política, mais especificamente da importância da figura de um Papa, naquilo que ele pode contribuir, porque aí tem as questões das migrações, né? Que eu acho que é uma questão política, né? Essencialmente política, e a crítica ao sistema econômico, né? Já falamos sobre isso, né? E o André especialmente entende desse assunto. Então, eu acho que tem uma indicação bastante positiva para que, vamos dizer que o Lucas seja eleito o novo Papa, né? Quem sabe? E aí ele vai poder, digamos assim, não reproduzir, porque a dinâmica política é muito intensa, né? E o correr dos anos, as conjunturas mudam muito, né? Rapidamente, mas tem ali uma indicação que eu considero razoável, bastante boa, eu diria, no que diz respeito à conjuntura internacional, a relação com os outros estados e a figura religiosa, né? Porque a figura religiosa do Papa, no caso foi o Papa Francisco, traz esse elemento humanizador para a política. Embora os chefes de Estado, qualquer um, né? O Trump, por exemplo, deveria ser uma pessoa humana, né? Assim como todos os outros chefes de Estado e pessoas com responsabilidades públicas, né? Mas no caso do Papa, eu acho que o Papa Francisco, ele trouxe essa dimensão, ele realçou a dimensão humana na política, né? Então, eu acho que isso é um legado e certamente vai ser cobrado do novo Papa, né? Eu acho, viu, André, Lucas, Cláudio, quem nos acompanha, que a ligação com Francisco de Assis e muito se fala, né? Nenhum Papa usa o nome de Francisco e ele o fez de modo qualificado, né? Coerentemente desde o princípio, né? Pedindo a bênção, o povo lá na Praça São Pedro, quando foi anunciado o Papa, indo à ilha de Lampedusa, indo a Lampedusa e tudo mais, os atos, né, de simplicidade e coerência nesse sentido com Francisco de Assis. E Francisco de Assis, São Francisco, nós sabemos, né? Pode-se dizer, depois de Jesus Cristo, sobretudo ali com a parábola chamada parábola do bom samaritano, né? Que é uma parábola voltada para o diálogo interreligioso, mas Francisco de Assis com seu exemplo de vida, né? Ao dialogar com um líder muçulmano lá na casa dele, não é? Então você tem esse chamamento para o diálogo interreligioso que Francisco, o Papa, deu sequência, vamos dizer assim. E, evidentemente, a questão do compromisso com o meio ambiente, né? Com a terra, irmã terra, irmão sol, enfim, através da sua ecologia integral, né? E aí, gestos concretos, como, né, o Cláudio fez menção, né? Solidariedade aos migrantes, há algo que não é pequeno, a gente vale a pena ressaltar, né, o compromisso da Igreja com a abolição da pena de morte, né,
algo bastante importante, e o intuito de criar um fundo mundial a partir de recursos que seriam destinados para a indústria armamentícia. Diria também, de modo coerente, o combate ao lawfare, né? O combate ao lawfare, o uso político, a instrumentalização política da justiça, algo bastante importante, né? A começar na própria Argentina, em relação a Cristina Kirchner, que foi, digamos, eles foram, digamos, adversários, pode-se dizer, em certa medida, lá, mas uma solidariedade importante, concreta, e, obviamente, também com, naquela época, Lula, que se encontrava preso aqui no Brasil, aí no Brasil, né? E o Papa Francisco, inclusive, com um gesto concreto, né, de solidariedade a Lula, recebendo, mandando carta, mandando um rosário bento, enfim, e depois recebendo o então candidato Lula, pré-candidato, no Vaticano, explicitamente para demonstrar essa, digamos, solidariedade, né? Então, me parece que então são atos, gestos bastante concretos, né, voltados para o mundo, nessa perspectiva, em consonância, eu diria, em sintonia com Francisco de Assis, com São Francisco, né? E, no caso da economia de Francisco, esse chamamento para um novo fazer econômico, igualitário, democrático, em consonância com a perspectiva ambiental, né? Que no Brasil ganhou o nome de economia de Francisco e Clara, e que pode-se dizer, eu tenho dito, escrito sobre isso, que é um desdobramento do cristianismo da libertação, né? O cristianismo da libertação, Cláudio bem sabe, né? É um termo muito apropriado, né? Um termo do sociólogo Michel Lévy, que eu tenho dialogado bastante aqui em Paris, porque foi um fenômeno para além da Igreja Católica, né? Presente entre os metodistas, entre os protestantes históricos, nessa perspectiva de a chamada fé encarnada, né? Fé comprometida com os mais pobres, né? E o Francisco, com a sua teologia dos pobres, do povo, né? Que ele aprendeu e vivenciou, lançou luzes, né? Deu ânimo, bastante ânimo, inclusive com esse chamamento para a juventude. Então, a economia de Francisco Clara é um desdobramento do cristianismo da libertação, e Francisco, inclusive, fez questão de enfatizar esse diálogo com teólogos que foram punidos, perseguidos, né, por João Paulo II e Bento XVI, Gustavo Gutierrez, né, um fundador da teologia da libertação, enfim, entre outros, né? Então, são atos bastante expressivos, né, de alguém corajoso, né, alguém bastante corajoso e que, por conta da sua coragem, comprou brigas, né, com segmentos extremistas, né, reacionários, no meio católico até fora dele, né, também, né? Então, esperamos que ele os seus exemplos possam soar de alguma maneira aí na escolha do novo pontífice, né, nesse processo do conclave. Eu acho que já foi bastante ressaltado, né, que o Papa Francisco alimentou a dimensão ecumênica, né, de uma maneira muito adequada, tanto no âmbito intracristão, com as igrejas cristãs, né, tanto as igrejas protestantes, né, ou evangélicas, como falamos em outras vezes, mas também as do campo oriental, chamadas ortodoxas, né, e também o diálogo entre as religiões. Eu acho que isso é um dado. Embora isso estivesse presente também em graus diferenciados nos pontificados anteriores, especialmente com João Paulo II, ele também cumpriu essa agenda, né, ecumênica, e isso o Francisco talvez tenha dado o tom mais típico dele, né, no sentido assim de encarnar uma perspectiva mais humilde, né, como líder de um grande ramo religioso, mas aberto ao diálogo e tal. Então, acho que isso está bem colocado, não é? Nós poderíamos, talvez, enumerar as oportunidades e os momentos significativos, não é? Que ele fez isso. Há um dado que não tem comprovação disso, porque alguém falou e que parece que
não foi colocado na imprensa, que na visita dele ao Rio de Janeiro, né, por ocasião da Jornada Mundial de Juventude, naquelas caminhadas pelas áreas mais pobres do Rio de Janeiro, que ele pediu para que parasse a comitiva e entrou numa igreja evangélica de periferia, uma igreja pentecostal, e teve um diálogo ali com o pastor. Eu queria que alguém pudesse nos mostrar isso, né? Porque isso é uma coisa fabulosa, né? Ele fez isso com famílias, crianças que queriam vê-lo e tocá-lo, e a comitiva não permitia, e falou, não, peraí, vou aqui, né? E fez isso também, agora eu não tenho comprovação disso, tá? Alguém vai dizer, isso é fake news, aí até na minha casa aqui, a jornalista aqui, no qual eu sou casado, trabalha com fake news, e aí vai dizer que é fake news da minha parte, mas aí para vocês da imprensa aí seria uma boa recuperação dessa memória, né? Então, isso é um dado. Agora, tem um outro dado, que é o dado da conjuntura do mundo, né? Eu acho que isso a gente não pode... Eu acho que temos que enaltecer Francisco, isso é fato, ele incorporou isso no pontificado dele. Mas também o mundo caminha para dois movimentos contraditórios, né, e opostos, que são os fundamentalismos, os ataques entre as religiões, as violências, né, reais e simbólicas, mas também há uma convergência entre as religiões. Isso é uma marca dos últimos 20, 30 anos, né? Então, quer dizer, também o Papa Francisco se integra a um movimento maior, interreligioso, e hoje qualquer capital do Brasil tem seus fóruns interreligiosos, às vezes ligados aos poderes, às esferas públicas, né? O Conselho Estadual, o Conselho Municipal Interreligioso, mas também há muitos movimentos espontâneos ligados a lideranças ou a grupos religiosos, né? Em pequenas cidades, às vezes tem, aqui no nosso estado, em Resende, uma pequena cidade do sul fluminense, eles têm lá o Fórum Interreligioso, modesto, dando seus primeiros passos, não está ligado assim, a nenhuma estrutura, né? Então, quer dizer, o Papa Francisco, ele também bebeu dessa fonte da sociedade, né? Eu acho que esses dois movimentos a gente tem que fazer, né? Porque senão pode parecer assim que o Papa Francisco inaugurou o diálogo interreligioso ou foi o grande responsável pelo diálogo interreligioso no mundo durante o período dele, de pontífice. Não é assim, né? Há um movimento saudável, salutar, né? do mundo todo, presente nas outras religiões, que estão chamando para o diálogo e dizer, olha, você lidera uma igreja, ela tem importância, então vem aqui, senta com a gente aqui. E aí tem os aspectos positivos de Francisco, que são as simbologias, maneira de vestir, o lugar de sentar, tudo isso vai facilitando o diálogo, coisas que nós não tínhamos no passado, né? Mas eu acho importante situar esse movimento da sociedade, e não só em relação ao diálogo interreligioso. Os outros aspectos que nós tocamos aqui, também há movimentos na sociedade, a crítica ao capitalismo, por exemplo, ela está presente em diferentes setores sociais, mesmo com esse fortalecimento da direita política, né, e da força do capitalismo, né, mas também as reações, os fóruns sociais mundiais, desde a sua gênese, né. Então, quer dizer, o Papa Francisco também se beneficiou, né, de movimentos sociais, né, e colocou a sua maneira, né, de ser o pastor, né, da Igreja Católica, o líder, e enfatizando esses aspectos. Mas ele também foi ensinado, né, por vários setores e grupos sociais. Isso eu acho que é bacana a gente lembrar, e eu acho que ele, não sei, talvez ele concordasse comigo com satisfação, de dizer, não, eu também me integrei, né, a outros movimentos importantes na sociedade que vão nessa direção, sumarizando o evangelho, né, de uma santidade social, né, de uma amizade social, que também foi uma expressão que ele usou. De fato, né, o diálogo interreligioso, de modo algum, foi inaugurado por Francisco, o Papa, né, mas que o João Paulo II, por exemplo, teve, né, participou de eventos importantes, mesmo lá em Assis, enfim. Por exemplo, né, temos que lembrar, a partir do Concílio Vaticano II, a igreja começa a se abrir, né, verdadeiramente para
né, o movimento ecumênico mundial, enfim, tudo mais. Mas é que, desculpa, talvez eu exagere um pouco, mas se a gente compara João Paulo II a Francisco, a gente vai ver, do meu ponto de vista, algo um pouco protocolar, né? Um pouco, claro, ele era ele tinha sido um ator, né? O Karol Wojtyła, um ator, uma figura carismática e que tinha uma performance, né? Essa coisa de chegar no país, beijar o chão, essa coisa toda, enfim, isso impressionava muita gente. Porém, o Francisco, com a sua espontaneidade, com a sua humilde espontaneidade, capaz de atos, por isso é verossímil o que o Cláudio falou. Não sabemos se ocorreu de verdade, mas a gente tem relatos parecidos, por isso pode ter sido, enfim, é algo a se verificar. Então, isso a combinação de participação em eventos interreligiosos com a sua prática coerente de humildade, de abertura para o diálogo, de alguém que se predispõe a conversar com os marxistas, como fez, né, em encontros, e se aceita conversar com o vice-presidente de Donald Trump. Aceita receber o vice-presidente de Donald Trump. Antes foi seu último ato, né, aliás, sua última agenda, né? Nesse sentido. Então, isso é bem mais coerente, vamos dizer assim, com a perspectiva interreligiosa, inaugurada aí sim, digamos, no mundo moderno, lá na Idade Média ainda, por Francisco de Assis. Né? Então, diria, desculpa usar uma expressão, perto de Francisco, João Paulo II era uma figura meio robotizada, né? Muito, muito performático, né? Enfim. Totalmente de acordo, exatamente. Que bom que essas convergências aconteçam, que o novo Papa seja tão carismático quanto o Francisco e tão sensível e humano quanto o Francisco. Pelo menos uma coisa mais pessoal, né? Assim, eu acho que nas análises a gente tem que separar um pouco o pessoal, mas chega uma hora que a gente não aguenta e diz: vamos aqui torcer. Então, eu sei que nós não deveríamos torcer, né? Como analistas dessa situação, mas eu acho que no fundo, quem está nos ouvindo aí também está torcendo por isso. Deixa eu só comentar aqui, ó, que a gente tem um livro, A Igreja Política, esse aqui, né, Católicos, Historicismos e Metamorfose, pela Ateliê de Humanidades Editorial, que tem um capítulo do André Ricardo de Souza sobre o pontificado de Papa Francisco, né? E cobre uma leitura da Igreja Católica, dessa relação complexa, né? Entre igreja e política, dentro de um arco desde do início da ditadura militar até o período contemporâneo. Eu queria só provocar uma coisa relacionada André, a essa questão. André, desculpe subverter aí, mas o momento propaganda, né? O momento propaganda, claro. Vou fazer também aqui, não é uma propaganda de vendagem de livros, mas nós falamos da importância da encíclica Laudato Si, não somente para a Igreja Católica, mas para as demais igrejas cristãs, as outras religiões e a sociedade como um todo, né? Aliás, o Michael Lowy, que o André citou, ele acabou de publicar um excelente artigo onde ele analisa isso, a força da Laudato Si no aspecto do debate econômico, né? E eu tive a grata satisfação de organizar esse livro, logo depois que a Laudato Si foi promulgada, Evangélicos e o Papa. Olhares de lideranças evangélicas sobre a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, a editora Reflexão. E esse é um material que eu tenho muito gosto, sabe? Porque tem lideranças significativas, tem textos de lideranças significativas do movimento evangélico internacional, como do Conselho Mundial de Igrejas, o secretário-geral, Konrad Heiser, na época, e pastores pentecostais, jovens evangélicos, sabe? Bispos, lideranças brasileiras, né? Então, é um material assim, muito significativo. O Papa Francisco recebeu esse material, não sei se ele conseguiu ter o tempo para ler, né? Mas eu tenho a foto de um grande amigo, o padre José Oscar Beoso, lá no sínodo, entregando, em um dos sínodos, entregando esse livro para o Papa Francisco. E é uma análise muito significativa. Quem está ligado à questão ecológica e ao debate político, vale a pena conferir, né? Nós podemos compartilhar com todos vocês. Desculpe o momento propaganda, mas é para realçar justamente o que nós estávamos falando até agora, né? Tanto da capacidade dialogal do Papa Francisco,
quanto a importância dos temas e das situações que ele pôde refletir, tá bom? Queria provocar uma questão, não sei se você tem uma, Lucas, mas eu queria provocar uma que é a seguinte, até pegando o capítulo André Ricardo de Souza desse livro, que a gente publicou, A Igreja Política, mostra que o Francisco também não é uma personalidade de uma face só, né? Também tem elementos progressistas, conservadores, do ponto de vista de alguns posicionamentos dele, e eu queria explorar um pouco essa questão dessa divisão, aí no caso não é só as faces do Papa, mas a divisão da própria Igreja Católica entre conservadores e progressistas e do próprio mundo em geral, né, considerando o cenário contemporâneo. Né? Eu fico imaginando esse papá de 12 anos marcado por uma transformação muito grande, desde quando ele assumiu até quando o Papa partiu, do contexto mundial. Né? Quando ele, na Jornada Mundial da Juventude, aqui ele fala: jovens, sejam revolucionários. Depois tem uma imagem muito forte, né? No momento que tinha uma efervescência realmente no Brasil, 2013, nós tivemos uma efervescência que parecia que as coisas estavam transformando dentro de um universo, né, para falar entre aspas, né, porque o termo é sempre complicado, progressista. Depois tem 2020, aquela imagem do Papa andando sozinho, um vazio enorme, né, da pandemia, no momento de isolamento social, e aquela imagem do mundo que estava à beira do abismo. E temos a última imagem, que é a última agenda pública de um Vance, do vice-presidente Trump, do governo Trump, o visitando no contexto mundial em que a gente tem, pelo menos, não sei se como uma tendência, mas pelo menos como um momento de uma onda fortemente conservadora. E até não só conservadora, né, mas de uma direita radicalizada. E é isso que eu queria provocar um pouco de vocês, da gente refletir sobre esse aspecto, todo do ponto de vista externo e interno à Igreja Católica. Do ponto de vista interno, pensando um pouco alguma coisa que o Carlos Eduardo Cel já andou publicando sobre a Igreja Católica como um todo, não só sobre o papado, ele fala que existe dentro da Igreja Católica uma certa divisão entre uma visão a Francisco e uma visão mais monástica, de uma igreja que deve se recolher a si mesma, que seria representada muito pelo Bento XVI, mais voltada para a defesa de uma visão tradicional da Igreja Católica, voltada aos dogmas, a preservação, até mesmo na relação muito tensa com o Concílio Vaticano II, e para uma ala muito conservadora da Igreja Católica, o Papa Francisco, na verdade, assume a posição de haver só um santo, né? Como uma pessoa até mesmo endemonizada para alguns setores, né? Como aquele que está consumando uma secularização radical da Igreja. Né? Então, eu queria escutar um pouco, vocês falarem um pouco sobre isso, num contexto em que temos mudança de Papa, em que me parece que essa ala conservadora, ainda que seja bastante aguerrida, ela é minoritária entre os cardeais e não tende a ganhar um papado. Né? Queria escutar um pouco sobre esse cenário da igreja, como é que vocês veem o futuro dentro dessa ficção entre posições conservadoras, progressistas e até ultraconservadoras, né, no contexto interno e interno à Igreja Católica. É interessante, né, André, porque muito tem se falado sobre o filme Conclave, e de fato ele ajuda um pouco a entender, né, essas disputas que ocorrem no interior da Igreja Católica, e sobretudo nesse momento, né, um filme interessante. E você tem, de um lado, efetivamente, né, o Francisco como um expoente que foi, né, para os católicos progressistas, mas não somente, os religiosos progressistas, e para o mundo progressista, né, o mundo liberal em relação à questão dos costumes.
e que tinha em Francisco uma grande referência, né? Por outro lado, você tem, né, o lado oposto disto, que você fez menção, né, André? Uma igreja bastante conservadora, diria até reacionária em alguns aspectos, que pregam, inclusive, gente que rezou, sabemos, né? Rezou para que Francisco morresse, né? Uma coisa, fizeram grupos de oração para isso, é uma coisa incrível, né? E gente que gostaria de uma reversão do Concílio Vaticano II, da volta do latim, coisa do gênero, né? Então, isso coexiste numa mesma instituição chamada Igreja Católica, né? Há uma disputa de forças, embora haja uma tendência, parece, mas importante a gente dizer, viu? Você tem alguns cardeais considerados favoritos por tais e tais aspectos, enfim, fala-se bastante dos italianos, inclusive italianos, né, progressistas, de moderada progressistas, aparentemente sim, são favoritos, e esperamos, né, Cláudio, todo mundo um papo mais parecido possível com o Francisco, nesse sentido de abertura, né, e tudo mais, mas é importante dizer, e torcemos, inclusive, não enquanto analistas, mas enquanto seres humanos que querem um mundo melhor, torcemos todos, né, por um líder no mundo católico tão parecido quanto Francisco, tão possível quanto possível. Mas nós sabemos que o conclave ali, naqueles dias, enfim, há fatores que acabam aparecendo, né? Quem é que vai se sobressair ali no posicionamento, nas falas? Esse grupo, né, de cardeais conservadores, até reacionários, que força vai ter, né, para frear a escolha de um cardeal pouco parecido com Francisco? Tem tudo isso que entra em jogo, né? Nesse sentido, você teve, porque queremos, evidente, como você me fez menção, né, André, alguém que seja sintonizado com as mudanças que o mundo demanda, né? A pandemia foi exemplo disso, a moral sexual. E aqui eu queria fazer uma observação até, viu? Algo pelo qual o Francisco é chamado, às vezes, de conservador, né? Tem a ver com a moral sexual reprodutiva, a questão do aborto, precisamente. E eu queria aqui, agora é o momento meu de fazer uma pequena propagandazinha, se vocês me permitem. Que o ano passado foi lançado um livro meu, O Cristianismo Brasileiro Contemporâneo, Aspectos Econômicos, Políticos, Ecumênicos, né, pela EduFiscar, e fizemos um lançamento, inclusive um lançamento interreligioso em São Paulo, com a participação do padre Júlio Lancelotti, pastoras Romy Bank, Luz Marina Garcia, luteranas queridas, e representantes espíritas também, né? E a gente conseguiu canalizar para o movimento Sem Terra, né? O movimento do pessoal de rua de São Paulo, a pastoral do Padre Júlio, né? E naquele livro eu acabei colocando um textinho meu, um artigo que saiu no jornal Folha de São Paulo, exatamente sobre a questão coloquei ali como um apêndice, sobre a questão do aborto, né? Provocando uma reflexão, não é? No sentido não de condenação, não é um absurdo condenar qualquer pessoa, qualquer mulher, né? Sobretudo as meninas que fazem, mas isso é um absurdo completo, total, considerar isso um crime e tudo mais. Mas uma reflexão um pouco mais sofisticada seria no sentido de que o aborto talvez não devesse ser tratado como um tema banal, né? Uma coisa normal. O aborto pode ter algumas consequências na saúde psicológica de mulheres, e isso é interessante fazer uma reflexão nesse sentido, entendeu? Então, nem um extremo nem outro. É um pequeno artigo que eu coloquei ali naquele livro, e eu acho que eu desconfio que vai um pouco na linha do que pensava Francisco. Em vez de ser essa condenação radical, não pode, cadeia e punição e tudo mais, eu acho que é um pouco nessa linha, né? De não penalizar as mulheres, sobretudo as adolescentes, enfim, né? Numa perspectiva mais compassiva, né?
Então, só estou relativizando um pouco. E ao mesmo tempo de crítica à cultura do descarte, né? Exato. Exatamente. O aborto não poderia ser tratado como a lipoaspiração, por exemplo. Enfim, só estou aqui, é um elemento para ser debatido. Está lá no textinho, quem se interessar, enfim. Tá certo? Então, só estou colocando um temperinho. Eu queria falar sobre as instituições, né? Porque elas têm sido estudadas aí há décadas, né? Em enfoques os mais variados, na perspectiva weberiana, quantas análises foram, né, feitas ao longo do século XX, né? E também agora, outras interpretações de outro viés analítico, né? Então, não são simples, né, de serem vistas, né? Então, nesse caso, por exemplo, você imagina a cabeça de um cardeal na escolha do novo pontífice. Ele pode pensar, dizer o seguinte: olha, vamos ter aqui um movimento mais de retorno, de interno, de uma igreja em subida. Olha que tem vários setores católicos que usaram esse slogan, a igreja em subida. Inclusive teólogos destacados, como Clodovis Boff, que já foi um expoente da teologia latino-americana da libertação, ele está nessa rede que usou muito essa expressão, a igreja em subida. Para você que está acompanhando o nosso debate, né, é para fazer uma comparação tosca e vulgar da igreja em saída, que foi o slogan divulgado pelo Papa Francisco, né, de uma igreja atuante na sociedade, né, participante. E é uma igreja em subida, quer dizer, alienada dos problemas do mundo e tal, né? Então, nesse sentido, um cardeal que pode ter uma certa simpatia por essa perspectiva, mas ele sabe que, no contexto secularizado de hoje, se não houver uma liderança que anime as dinâmicas internas da vida da igreja, no caso, a Igreja Católica, né? Comunicação com os setores mais diversos, uma capacidade de integração, de comunhão, porque a briga está feia, né? Nos últimos anos, todas as instituições, as famílias, inclusive, também, né, passaram por essa divisão, esse azedume, essa agressividade, né, muito fruto da visão bolsonarista, né, e a ramificação internacional dessa cultura de violência e de ódio, né? Então, um cardeal vai pensar, olha, nós precisamos de sinalizar uma unidade interna, né? Então, é melhor a figura A do que a figura B, ainda que a figura A não tenha total sintonia teológica, sabe, assim, mas às vezes diz, não, mas ele vai unir a igreja. Então, são muitos os valores que estão presentes, os interesses, no bom sentido da palavra interesse, né? Que estão presentes nesse debate agora do futuro da Igreja Católica, né? Então, não é somente uma disputa entre conservadores e progressistas. Há uma complexidade e os resultados dessa complexidade nós vamos saber, né, e acompanhar daqui um tempinho. Só uma pequena observação nesse sentido do conclave ainda, né, de como será o novo Papa. Há um fator também a ser considerado, qual seja, as pessoas também, ao longo do tempo, passam por processo de mudança, né? Nós sabíamos que Bergoglio era um sujeito de atos simples, vivia a teologia do povo lá em Buenos Aires, tal, enfim. Mas, convenhamos, o Francisco foi muito maior do que o cardeal Bergoglio, tá certo? Isso aconteceu em relação a outras figuras que mudaram também, né? Helder Câmara fez parte do integralismo, movimento integralista, Dom Helder Câmara, e foi um bispo, né, de enorme envergadura, né? Enfrentou com muita veemência o regime militar e tal. Oscar Romero, né, foi um arcebispo que foi assassinado em El Salvador, também passou por um processo de mudança, enfim. Então, isso também ocorre. Às vezes pode ser que ou, de repente, alguém que tem uma trajetória um pouco progressista pode tomar um outro rumo também, né? Então, quer dizer,
A gente não sabe, de repente alguém não tão conhecido é escolhido e dá um rumo interessante, ou não. Tudo isso tem que ser considerado também. Com certeza, com certeza. Bom, o momento de decisão são os momentos de indeterminação, né? A gente não sabe como vai, como o Cláudio falou no início, não chegamos aqui para dar previsões. Então, se você estava escutando querendo uma previsão, infelizmente não vai rolar. Não sabemos como vai ser, mas seguimos aí, né, atentos e com as nossas esperanças, né, de que esse processo de sucessão não seja um processo de total ruptura, né, mas um processo também que venha com alguma continuidade, né, para aquilo que Papa Francisco fez de tão bom e louvável, né, durante seu período. Bom, a gente pode ir encerrando por aqui. Deixo também mais um espaço para a gente divulgar coisas que vocês estejam fazendo, eventos, livros, questões que queiram divulgar. Fiquem à vontade. André, se tiver alguma coisa do ateliê aí no horizonte. Então, só para sinalizar que a gente tem algumas publicações a sair agora. A gente vai ter o lançamento agora no início de maio, num evento em homenagem a Rubem Barbosa Filho, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Departamento de Sociologia. Ele está se aposentando agora, professor titular da UFJF, está se aposentando agora, e dentro desse contexto de homenagem, que vai ocorrer lá aí em Juiz de Fora, Cláudio, a gente vai lançar 2 livros dele, o lançamento da 2ª edição do Tradição Artifício, Iberismo e Barroco na Formação Americana, um livro que eu considero um dos maiores clássicos do pensamento brasileiro, infelizmente ainda não reconhecido quanto tal. No prefácio eu reitero as razões pelas quais eu o considero como um clássico. A gente vai publicar a 2ª edição, a primeira edição foi publicada pela editora UFMG, e estamos publicando com um novo prefácio, com nova apresentação e até com remodelações do ponto de vista da estrutura textual, para que até o livro seja recebido por um público não especialista também, no sentido de ter um mapa de viagem do livro que não tinha na primeira e tem na segunda, fazendo com que ele efetivamente ganhe o voo que ele merece, o Tradição Artifício. Como um livro que eu digo que, até mesmo em alguns aspectos, não é só comparável, mas mais importante do que outros livros que leram o Brasil a partir da formação ibérica, como, por exemplo, Raiz do Brasil, Sérgio Barcos de Holanda, Casa Grande de Senzala, Gilberto Freire, Populações Meridionais do Brasil, Oliveira Viana. Definitivamente o livro do Rubinho tem contribuições mais importantes ainda do que destes. E o outro livro que a gente vai publicar é o Sinfonia Barroca, O Brasil que o Povo Inventou, que é um ensaio histórico contemporâneo absolutamente fundamental para criar respostas barrocas e pragmáticas para os desafios do nosso tempo, no Brasil, sobretudo, mas é um ensaio também de interpretação sobre o mundo contemporâneo. Convido vocês a conhecer esses 2 livros, Sinfonia Barroca e Tradição Artifício. E também estão saindo, em maio, o livro Círculo de Humanidades e Entrevistas, que é o primeiro volume, que reúne entrevistas sobre solidariedade, democracia e política que realizamos no Círculo de Humanidades, que é o evento, o ciclo que nós realizamos com o Consulado da França no Brasil, Bibliomaison, desde 2019. São 10 entrevistas esse primeiro volume, absolutamente central, com entrevistas de Jean-Louis Laville, que é nosso amigo comum, né, Ricardo? Sérgio Pogan, Françoise Vergès, Jean-Yves Camus, François Dubé, Pierre Zobalon, Marcelo Gaucher, Alain Caê e Loïc Blondiot. O livro vai estar disponível no formato e-book aberto e também em vendas para quem quiser adquirir físico. E um desses autores que foram entrevistados no Ciclo de Humanidades, Sérgio Pogan, também está publicando o livro do Sérgio Pogan, Sociedade em Laços, Teoria do Vínculo Social, que depois eu falo mais sobre ele, mas é uma grande obra de sociologia contemporânea que recupera o melhor que podemos ter da tradição sociológica francesa, numa perspectiva de interpretação do vínculo social como uma chave para pensar diversas questões, como o mundo do trabalho, o mundo da economia, os modelos de bem-estar e tudo mais. Mas eu falo mais sobre o livro do Pogan em outros momentos.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade desse diálogo, né, com você, Lucas, também aí os dois Andrés, né, uma satisfação muito grande. Eu queria ressaltar a importância dessa iniciativa do Ateliê de Humanidades, porque, como nós conversamos aqui, não se trata simplesmente de uma situação mecânica, de um conclave, de eleição de um novo Papa, mas o interesse de amplos setores que defendem a democracia, defendem um modelo de sociedade que possa ser participativo e justo. Então, nesse sentido, o debate que vocês estão possibilitando aqui, para nós e para quem está acompanhando e assistindo, é uma contribuição muito significativa que vai acompanhar os próximos anos, porque, como nós falamos, os avanços que o Papa Francisco estabeleceu com o pontificado dele, quantas coisas significativas foram enumeradas aqui por nós quatro, né? Mas, mesmo assim, há toda uma, vamos dizer assim, uma realidade, né, da qual as pessoas e grupos que têm uma orientação democrática, né, o setor democrático da sociedade, considera que não teve os resultados que a gente gostaria que tivesse, né, no âmbito da igreja e no âmbito também da sociedade. Significa que é uma dinâmica permanente, não é? Então, o próximo pontífice, seja ele de qual orientação teológica for, qual a visão política que ele tiver, ele vai conviver com o debate de todas essas questões e muito provavelmente de outras que surgirão na conjuntura da igreja e tal, né? Então, eu acho que a iniciativa de vocês é muito boa, vai ser uma contribuição, eu acho que uma proposição que deva ser acompanhada por diversos setores da nossa sociedade brasileira, né? Então, eu desejo que o trabalho de vocês possa seguir nessa direção, sempre cada vez mais com qualidade, e nós temos que agradecer, né, por essa iniciativa, essa possibilidade, e incentivar que ela esteja sempre presente, não é? Porque a religião e a política, a religião e a sociedade, como eu falei, é um casamento muito complexo. Muito obrigado. Bom, eu também agradeço a oportunidade, viu? Para mim foi um grande prazer conversar com vocês, André, Lucas e Cláudio, rever o Cláudio aí também, sobre esse momento, né, de transição da igreja e sobre o legado de Francisco, essa figura grande, que esperamos influencie e continua influenciando, né? A gente está vendo um movimento interessante, né? Muitas pessoas plantando árvores em homenagem a Francisco. Uma coisa bonita, não é? Que está acontecendo e que a gente espera que se reproduza cada vez mais, que o próximo Papa seja o mais parecido possível com Francisco, que nesse sentido nos surpreenda, como ele nos surpreendeu positivamente, né? E só queria dizer, fazer fiquei contente de saber que te encontrarei aqui, André, em Paris, no colóquio que vai acontecer aqui no CNAM, em junho. Vai ser uma satisfação te rever aqui. E queria fazer um convite para quem estiver em São Paulo, quem quiser se inscrever ainda, vai ter o Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia, a SBS, né? E nós lá faremos esse livro que eu mencionei, o Cristianismo Brasileiro Contemporâneo, vai ter um lançamento lá também, talvez seja o último lançamento. É uma obra coletiva que estamos organizando, eu e os colegas professores Paulo Gracino Júnior e Flávio Sofiati, com entrevistas com importantes cientistas sociais da religião, inclusive, enfim, gente octogenários, né? Tem Michel Lévy, Carlos Rodrigues Brandão, que já não está mais entre nós, e outros mais, Reginaldo Brandi, Luiz Eduardo Vanderlei, Cecília Maris, entre outras, compõem esse livro que nós lançaremos lá, um Diálogos com Cientistas Sociais da Religião, que vai ser lançado nesse evento, congresso da SBS, que vai acontecer na USP, entre 15 e 18 de julho. De julho, acho que é uma oportunidade também para divulgar as obras aí do ateliê, né, André, também,
nesse evento. Então, será interessante se eventualmente a gente puder se rever por lá. Tá certo? Agradeço mais uma vez, foi um prazer para mim. E vamos lá, esperamos que o mundo continue nessa tendência de abertura que o Papa Francisco iniciou, de abertura e de acolhimento. Obrigado, abraços a vocês. Obrigado, André. Obrigado, Cláudio. A gente vai ficando por aqui com mais episódio do Conversas de Ateliê e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.